Fala galera do canal Marcos André Biostudy, estou aqui gravando uma aula para vocês importantíssima e é uma aula essencial para o teu conteúdo. Galera, a gente vai falar sobre um assunto chamado de epigenética. Você já ouviu falar sobre esse tema? A gente acredita que a maioria das características, quando são transmitidas, elas estão relacionadas ao nosso material genético. Efetivamente, nós temos capacidade de transmitir 50% do material genético de origem paterna e 50% do material genético de origem materna. Essa definição do nosso padrão genético acontece lá no momento da fecundação. No entanto, estudos recentes têm demonstrado um outro padrão de transmissão de características. Características que não estão associadas ao material genético do espermatozoide e do óvulo. E é essa transmissão de características que está diretamente relacionada à interação da célula com o meio ambiente, chamamos de epigenética. Então a epigenética, ela vai trazer para a gente uma discussão interessante no que diz respeito à mudança na expressão gênica. O que é a expressão gênica? A expressão gênica nada mais é da maneira como o gene funciona. E o gene, galera, vai funcionar na maioria das vezes a partir de um segmento de DNA que vai ser transcrito em uma molécula de RNA e esta molécula de RNA pode ou não ser traduzida numa molécula de proteína. A maioria das nossas características, por exemplo, se manifestam justamente por meio de proteínas, que podem ser proteínas estruturais, que podem ser proteínas informacionais, que podem ser enzimas que estão associadas a determinadas reações químicas. Então, a partir do momento que uma enzima não é produzida, a tua atividade metabólica ela fica comprometida. A partir do momento que uma proteína estrutural deixa de ser sintetizada, como por exemplo um colágeno, você automaticamente haverá comprometimento por conta da deficiência desse colágeno. Então, tudo isso tem a ver com esse padrão que chamamos de expressão gênica, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Essa alteração na expressão gênica, galera, vai determinar ou é determinada por interação com fatores ambientais, é como a célula está interagindo com o meio. E isso vai levar a dois processos interessantes. Vai levar ao que nós chamamos de ativação ou então a uma inativação dos genes. Ou seja, o nosso DNA, regiões do nosso DNA podem ser ativadas ou inativadas, justamente por essa interação que a célula tem com fatores ambientais. O que chamou a atenção da ciência como um todo é que sempre que a gente fizer referência a características relacionadas à interação da célula com o meio, vamos chamar de caráter adquirido. E a premissa básica da característica adquirida é que ela não é transmitida. No entanto, a epigenética vem demonstrando que alguns traços adquiridos podem ser sim herdáveis. Que esse padrão que a célula tem em função da interação com o ambiente pode ser sim armazenado numa espécie de memória e assim ser transmitido à geração seguinte. Me acompanha aqui, galera, olha só. Eu trouxe pra gente a ideia do que é o nosso DNA, o que é o nosso gene. Eu vou falar um pouquinho sobre a expressão gênica. E esse gene vai ser transcrito em uma molécula, que aqui eu chamei de RNA mensageiro, lembrando que pode ser um RNA transportador, lembrando que pode ser um RNA ribossomal, lembrando que podem ser os microRNAs e por aí vai. Só que agora eu vou falar sobre RNA mensageiro porque eu quero falar da síntese de proteína. E esse RNA mensageiro, então, ele vai ser traduzido em uma proteína. Beleza. Aí depois, o que eu trouxe para vocês? Um esqueminha um pouco mais complexo, porque eu representei o gene apresentando introns e apresentando exons. O que são introns e exons? Introns são regiões que não têm informação genética do gene, exons são regiões que têm informação genética. Então, o nosso gene, especialmente dos eucariotos, ele tem esses dois tipos de sequências, introns e exons. Quando ocorre o processo de transcrição, que é a formação do RNA mensageiro, tanto os introns que eu representei achurado na cor azul, como os exons que eu não achurei, eles são transcritos. Mas em seguida, ocorre o processamento. Esse processamento damos o nome de splicing, que é a remoção dessas sequências intron, já que elas não têm informação genética, para que o RNA mensageiro maduro seja formado apenas por exons. E é justamente esse RNA mensageiro que vai ser traduzido para formar uma molécula de proteína. Esse é o padrão de expressão gênica. Mas como é que os mecanismos epigenéticos podem influenciar isso? Basicamente, existem dois mecanismos que a epigenética discute bastante, galera. Existe o que nós chamamos de metilação e existe o que nós chamamos de acetilação. A metilação é a adição do grupamento metil, a acetilação é a adição do grupamento acetil.
Galera, quando há a metilação do DNA, genes podem ser ativados ou inativados. Regiões promotoras dos genes podem simplesmente não ser ativadas ou serem inativadas, esse gene deixa de funcionar. Regiões que naturalmente estariam inativadas passam a ter atividade, passam agora a funcionar. Então, essa ativação e inativação de genes pode acontecer justamente devido ao grupamento metil naquele DNA. E geralmente ele associa-se a uma base timina desse ácido nucleico. Então, a presença desse metil pode ativar ou inativar genes. Por exemplo, a gente pode ter a ativação de um próton-oncogene transformando-se em oncogene e, consequentemente, gerando um desequilíbrio no controle de divisão celular, gerando um tumor. A gente pode ter a P53, o gene da P53, que é um ativador apoptótico, que ele pode ser inibido por conta desses mecanismos e, consequentemente, gera um tumor, porque a célula perde a capacidade de controlar a sua divisão. Por outro lado, a acetilação das histonas está associada a um mecanismo de maior ou menor condensação do DNA. Marcos, o que tem a ver a condensação do DNA? O DNA, galera, quanto menos condensado, mais ativo. Quanto mais condensado, menos ativo. Eu vou falar. Se a partir de um momento que a acetilação determina a maior condensação do DNA, aqueles genes que ali estão nessa região mais condensada ficarão ativos ou inativos? Inativos. Ou então, galera, atenção, pode acontecer o oposto. Mas nesse caso, quando a gente fala de acetilação, a gente aumenta o nível de condensação do DNA. Então, nós poderíamos ter genes que normalmente deveriam estar ativos, mas passam a estar inativos porque houve um acréscimo do grupamento acetil nessa histona e, consequentemente, condensou o DNA e aí eu levo à inativação daquela região. Notem, portanto, que tanto o processo de metilação como o processo de acetilação, que levam à ativação e inativação de genes, seja por um mecanismo a nível de DNA, seja por aumentar o grau de condensação, acabam influenciando como é que aquele gene se manifesta, como é que aquele gene funciona, qual é o produto daquele gene. E aí, dessa maneira, acaba gerando uma característica. E essa característica, por incrível que pareça, por mais que surja da interação da célula com o fator ambiental, é um caráter adquirido, mas ele é herdável. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse resumo sobre epigenética. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sinal de notificação. Se você quiser mais conteúdos de biologia, vai lá no prof_Marcos André e me siga no Instagram e me siga também em outras redes sociais. Vamos juntos e aguardem outros vídeos aqui do meu canal Marcos André Biostudy.